Chamar a atenção de Deus não é fácil. Lá em Gênesis 1, relata que os homens se multiplicaram na terra e que deles nasceram filhas, e que essas filhas tiveram filhos de gigantes. E o Senhor viu a maldade do homem se multiplicando. Em Gênesis 6, no versículo 8, diz que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, porque Noé era um homem temente a Deus. Porque Noé foi humilhado, mas ele não se desviou dos caminhos do Senhor. Um pouquinho adiante, em Gênesis 18, a partir do versículo 23 até o 33, nós vemos quão grande é o amor de Deus para com o justo. Quando Abraão intercede a Deus pelos homens. Chamar a atenção de Deus requer sacrifícios. Muitas vezes você vai precisar sacrificar. Você vai precisar enfrentar pessoas e defender a sua posição mediante a obediência na luz da palavra. Mais um pouquinho adiante tem um exemplo. Lá em 1 Coríntios 15:6, a palavra do Senhor ela nos relata que Jesus Cristo ressuscitado apareceu para mais de 500 pessoas. E ele disse para que essas pessoas não saíssem de Jerusalém, porque haveria ali um derramamento do Espírito Santo. Porém, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 15, a palavra de Deus ela nos relata que apenas 120 pessoas enfrentaram, obedeceram a palavra do Senhor, obedeceram e enfrentaram os seus medos, permanecendo ali, uma vez que quem era amigo ou seguidor de Jesus Cristo já não era bem-vindo em Jerusalém. Quantas pessoas nos dias de hoje estão saindo de Jerusalém, estão alimentando o seu eu, estão alimentando as suas vontades e não têm obedecido a Deus? Pensam estar fazendo o correto e acabam desobedecendo a Deus. E, consequentemente, essas pessoas, elas têm perdido a bênção às quais o Senhor tem preparado. Das 500 pessoas que ouviram Jesus, apenas 120 pessoas obedeceram. E essas 120 pessoas, elas foram recompensadas pela sua obediência e pelo seu sacrifício. Porque essas pessoas, elas foram cheias do Espírito Santo. Muitas vezes a gente vê a igreja tão vazia, com tantos lugares, com tantas cadeiras esperando mais e mais pessoas, e as pessoas não têm tempo para ir na igreja. As pessoas elas não têm mais tempo para cultuar o Senhor. O trabalho não deixa, ou o cansaço não deixa, ou uma reunião com os amigos não deixa, ou uma festa não deixa, ou a chuva, tá muita chuva, eu não vou, tá muito quente, eu não vou, as crianças estão cansadas, isso e aquilo. Mas e naquele grande dia? Será que as pessoas vão ter tempo de se arrepender? Eu acredito que naquele dia, quando o Senhor Jesus vier buscar os justos, e muitas dessas pessoas ficarem, elas vão se arrepender amargamente, porque elas não foram, não pegaram o guarda-chuva e não foram na igreja, ou porque elas não se permitiram suar um pouquinho no dia de calor e não estiveram na igreja, ou que elas não deixaram de fazer algo secundário e não vieram colocar o Senhor em primeiro lugar. O que você tem buscado de Deus? Como você tem chamado a atenção de Deus para sua vida? Você tem sacrificado as suas vontades e seguido as ordens dadas por Deus? Eclesiastes 3 diz que existe um tempo determinado, o tempo do Senhor. Se esforça, tem bom ânimo, busque de Deus,
clame, se santifique. Se Ele mandou você ficar em Jerusalém, fica. Se Ele mandou marchar, marche. Mas faça algo para receber o que Deus tem preparado para você. Chame a atenção de Deus. Paz seja convosco.